Estamos de volta e eu fiquei, gente, meio sem pauta. Vou admitir, né? Melhor. Então, eu resolvi fazer de novo o que foi o mais pedido, as dúvidas de vocês. Ó, celular, as dúvidas do Instagram, do Facebook, do Snap. Eu recebo um monte de direct todo dia. E aí selecionei assim algumas aqui agora mesmo. A gente tava gravando. Quando a gente grava um monte de programa, né? No mesmo dia. Faltou um bloco. E aí eu falei, gente, aquele que eu fiz de um monte de dúvida foi o mais pedido, vou fazer de novo. Vamos lá então, vamos ver se eu respondo aí a sua pergunta aí de casa. Ó, vou começar aqui com a pergunta da Andrea GZ. Doutora Renata, qual o melhor tipo de peeling para melasma? Andrea, o que eu tenho para te dizer sobre melasma, né? Não existe o melhor tipo de peeling para melasma. Por quê? Melasma é uma doença crônica, então vai existir o melhor tipo de peeling para o seu melasma no seu momento. Então pode ser que nesse momento seja melhor um peeling combinado, pode ser, tem o Dermamelan, tem o peeling Cosmelan, tem os lasers, né? Tem as máscaras. Você está fazendo fotoproteção oral, está fazendo medicação oral, está fazendo só medicação tópica. Então, são muitos fatores. E no meu consultório não existe assim. A pergunta que eu mais escuto os pacientes, acho que até por causa do Dr. Google. Renato, o que é melhor? O peeling físico ou o peeling combinado? Gente, o fato do peeling ser combinado quer dizer o quê? 2 tipos de ácido juntos? Não quer dizer nada, porque medicina não é fórmula de bolo, então a gente não pode se restringir dessa forma. Cada paciente que entra no consultório, a gente vai avaliar aquela pele e ver qual o melhor peeling para aquele momento. Mas eu posso te garantir que já existem peelings super tecnológicos e não precisa ter medo, que é o maior medo que o paciente de melasma tem, é de fazer peeling, clarear e daqui a pouco voltar com toda a força. Não acontece. Então, acho que respondido, né? Vamos ver aqui mais umazinha. Renata, qual o melhor tratamento para papada? Gente, a papada tá em alta, né? A papada nunca esteve tão em alta, porque hoje em dia a gente fala muito em harmonização facial. Então, o paciente não é visto mais como, eu quero fazer botox no terço superior de face, eu quero afinar aqui. Não. Quando a gente quando o paciente entra no consultório, a gente faz um plano de tratamento, um plano de harmonização facial para você. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou avaliar o seu rosto inteiro, o terço superior, médio e inferior. A gente não é uma boca que anda sozinha, um olho que anda sozinho. Então, isso é muito interessante. A papada, ela é um plus, né, naquela harmonização facial. Eu gosto muito para papada de criofrequência, que é um aparelhinho que ajuda a contrair, né? Faz aquela produção de colágeno, dá aquela contraidinha. Então, assim, se o paciente tem um pouco mais de flacidez, a criofrequência fica incrível. Mas, às vezes, o paciente tem uma gordurinha a mais, gente. Ó, tipo eu, assim, ó. Ganhou um pezinho, tá vendo? Tem um excessozinho aqui embaixo, pelo excesso de peso mesmo. Então, é gordura, não é flacidez. Esse tipo de papada fica bem legal. A gente tá fazendo a lipoenzimática, que são algumas enzimas que a gente aplica. Dá um processozinho inflamatório, depois aquela gordurinha some. Esse processo inflamatório ajuda a pele a colar de volta no local. Então fica muito legal. Alguns pacientes referem que tem papada e não tem papada, a pessoa tem o queixo pequeno. Por isso que daí a importância da avaliação do rosto como um todo. Então às vezes a gente bota um pouquinho de preenchedor aqui, aumenta o queixo e a papada some. Muitas vezes o paciente reclama que tem olheira, não tem, ele está faltando malar, não é olheira. Então tudo isso vai depender aí da avaliação do seu dermato, da sua face como um todo. Mas criofrequência, lipoenzimática e preenchimento mentoniano são as minhas 3 alternativas principais para tratar a papada. Vamos ver aqui mais uma.
Renata, qual a diferença de botox e preenchimento e se podem ser feitos ao mesmo tempo? Então vamos lá, gente. Acho que já falei muito isso, mas muita gente não viu antes, então vou repetir. Botox é uma toxina que paralisa a musculatura. Então, se você tem rugas dinâmicas, quando você leva a sobrancelha, quando você fica bravo, quando você sorri, indicação bacana para Botox. Botox pode ser utilizado também afinamento de terço inferior de face. A gente bota aqui, ó, nesse músculo que chama masseter e dá uma diminuída aqui, ó. Mulher bonita, gente, a mulher com masseter flácido, fica maravilhoso. Então, Botox de masseter é incrível. Pode ser feito para hiperidrose axilar também, que é aquele paciente que soa demais. Então, tem várias indicações. Preenchimento. A gente vai agregar volume naquele local. Então, aqui, ó, bigode chinês. Hoje em dia, o preenchimento, gente, são muitas indicações. Olheira, eu gosto muito. Às vezes, a gente coloca um pouquinho, ó, de malar para dar uma harmonia facial. Então, bota o Botox no masseter e preenche o malar. A gente pode fazer o dorso nasal, sabia? É uma forma de arrebitar o nariz sem cirurgia. Dá para preencher o dorso nasal. Região labial, região mentoniana, né, que é para dar aquela afinadinha no queixo, que eu já falei até que tem a ver com a harmonização, com a papada. Preenchimento, às vezes a gente coloca alguns pontos aqui que chamam MD codes, que são pontos de ancoragem. A gente coloca o preenchedor lá profundamente e a pele dá, ó, uma esticadinha. Então, as indicações são muitas. Falei aqui algumas, mas não falei todas. E alguns tipos de preenchimento eu faço junto, sim. A gente faz a toxina e depois preenche, mas o preenchedor vai depender. Se você vai fazer muitas seringas, aí eu peço pra gente ir espaçando para conseguir ter um resultado aí mais natural, não ficar exagerado. Porque o que eu mais falo para meus pacientes, paciente entra com medo de sair bico de pato e sai querendo mais uma ampola. Geralmente é isso que acontece. Então aí tem que perder esse medo, porque a gente vê umas coisas terríveis, né, na televisão. E pessoal, principalmente preenchimento, todo mundo entra, ai, por favor, olha, eu queria melhorar, mas não quero ficar com bico de pato. Isso é o que eu mais escuto. Então é isso, gente. Espero aí ter respondido um pouquinho das dúvidas, das vontades de vocês. E pode continuar mandando. A gente vai deixar aqui o Facebook, o Instagram, que eu adoro responder. Pode mandar direct, sempre que eu posso eu tô respondendo. E adoro essa interação com vocês. Eu volto já já com mais mosaico.